Falando de Vasco, joga na quarta-feira contra o Palmeiras em São Paulo, jogo duro, claro. Só que o Vasco tá embalado, hein? Já são 7 jogos sem perder, sob o comando do Fernando Diniz, 4 seguidos no Brasileirão. Vasco agora é o 11º, até ontem estava lá embaixo na tabela. Sábado venceu o vice-líder Cruzeiro, bora ver os gols. Venceu com autoridade, tá? Paulo Henrique cruzando, de canhota, Ryan, teve grande fase o garoto Ryan, 1-0 Vasco. Aí depois um lançamento, a bola parecia difícil para o Paulo Henrique, mas o Kaique Bruno não pegou, o Matheus Henrique também não. E aí o Paulo Henrique fez, Vasco 2, Cruzeiro 0. O importante agora é, vamos citar o Tite aqui, né? Consistência. É o Vasco seguir nessa atuada. Porque se o Vasco tem time pra jogar bem contra o Flamengo, pô, pra ganhar do Cruzeiro com propriedade, pra ganhar do Bahia, tudo bem, Palmeiras lá é muito difícil, mas na sequência dá pra Vasco continuar pontuando e sair dessa zona, né? Perfeito, GV. E continuando o que você disse, falando de Tite, o Vasco tá encontrando uma coisa chamada o quê? Equilíbrio, GV. Por quê? Porque com a entrada de Cuesta e Robert Renan e a chegada de Hugo Moura para frente, para o centro da área, o retorno do Cauã Barros, o Vasco é um time muito bem estruturado no centro do campo, que era um lugar onde o Vasco tomava muitos gols, né, ali na cabeça da área. A chegada do meio-campo adversário causava muita dificuldade para o Vasco, que tomava muitos gols por ali. O Vasco era um time muito bem estruturado. O Robert Renan, não é à toa que o Diniz sempre quis trabalhar com ele, é um jogador que ele dá muita sustentação para a criação das jogadas do jeito que o Vasco gosta de fazer. Ele tem muita qualidade para construir, é óbvio. Falei até para o Vascaíno isso ontem na academia, uma hora ele pode até errar. Foi malhar domingo, cara. Eu vou todo domingo. Tem algum problema? É o melhor dia pra malhar domingo. Não tem ninguém, a academia tá vazia, ninguém fechando a porcaria do meu saco como você, semana inteira. Sério? Entendeu? E aí, ele tem muita sustentação pra você construir o jogo. Precisamos falar de um outro jogador ali chamado Puma Rodrigues. É verdade. Tá melhor na esquerda que na direita. Fila do perdão tá enorme. Muito equilíbrio pro Vasco jogando por ali. E ele dá ao Vasco o que o Piton não consegue, até tenta fazer, mas não consegue. Não tô falando que tem que colocar um ou tirar outro. Que ele consegue ir pro fundo e fazer bons cruzamentos com a perna esquerda e ele finaliza muito bem por dentro. O Vasco ganha mais um finalizador no time quando for necessário. Agora, como o Paulo Henrique fez assim, o Puma consegue fazer pelo lado esquerdo também muito bem e o Vasco segue numa atuada muito boa no Então Campeonato vamos fazer um Brasileiro. exercíciozinho que o Thiago Carvalho também gosta? Bota a sequência do Vasco aí na tela, pra gente ver. Vambora. Olha lá, sequência do Vasco. Aqui os 3 que passaram, os próximos. Palmeiras fora, Vitória em casa e o Fortaleza que tá mal fora de casa 15 de outubro. Quantos pontos dos 9? Vamos lá, temos 1 minuto. Pra mim faz 4. Não, 5. Vou dar moral ao Vascão. Só não pode bater no Bahia, bater no Cruzeiro, bater no Palmeiras e tomar dos 2. Mas eu acho que faz 7. Eu acho que 4. Empate com o Leão, vitória do Vitória e Palmeiras lá é muito difícil. Empatezinho. Não, o empate é o mundo ideal, mas assim... Eu acho que faz 7. Empata com o Palmeiras e bate nos 2. Então o São Maria vai com as outras. Não, aqui vai empatar. Não, aí vai ganha bater. no meio, ganha o Vitória. Fortaleza tá respirando por aparelho. Mas você tá me irritando ultimamente. Só o risinho do Veneno O irritava. Vasco é isso, o gigante incomoda, Fernanda. O gigante tem incomodado. E tem incomodado muita gente, hein? Tem incomodado muita gente. Quer falar do O Vasco? único torcedor que não pode ficar feliz é o do Vasco. O Vasco ganha, não pode, tem que segurar. O Vasco sobe na tabela, não pode, tem que segurar. O Coutinho joga muito, o Paulo Henrique joga muito, não pode falar. O Rael é o melhor sub-20 do Brasil, não pode falar. Não pode. Não pode? Não pode. O torcedor do Vasco, ele tem que botar uma mordaça. Ele não pode ser feliz. Por quê, A galera não Pedrosa? gosta, a galera não deixa. Entendeu? Não, você sabe que eu fico feliz com a sua felicidade. Galera não gosta. Mas você tá muito implicante comigo. Não, eu te não tô amo, numa fase Fernanda legal. Maia. Olha só. Meu time tá com um negócio lá com dificuldade. E você fica me zoando. Se você falar que falta de aviso aconteceu aqui nesse programa, não foi. Fala Falta do de Vasco, aviso não garoto. foi, Venê. Quanto foi o jogo do Cruzeiro? Fala aí pro pessoal que Acho não melhor viu. a gente continuar avisando. E quem avisa é o quê? Amigo é. Você tá... Toma! Fala aí, garoto do Vasco. Quanto foi o jogo? 2-0. Pra quem? Vasco da Gama. Poderia Aonde? ter sido 4. São Januário. São Januário. Muito bem. Coutinho. Você só errou em uma, cara. E o quê? Não é Vasco da Gama, é gigante, cara. Gigante. É isso. Gostou do jogo, Pedrosa? Foi sábado, né? Muito, excelente jogo. Olha que maravilha. Ele não tá conseguindo nem ser skin comentarista. É que é raro, Fernanda. Fernanda, é raro. É raro, cara. É raro porque... Agora eu tava brincando aqui, mas falando sério. Faz muito tempo que a gente não vê o Vasco conseguindo encontrar uma consistência a ponto de conseguir competir contra esses bons adversários. Se a gente for pegar aí os últimos jogos do Vasco, o Vasco eliminou o Botafogo, time de G6.
O Vasco venceu o Bahia, time de G6. O Vasco empatou com o Flamengo, que é o melhor time da América do Sul, e é um resultado positivo para o Vasco. O Vasco conseguiu vencer o Cruzeiro, time de G6. Então, o que a gente quer dizer aqui é que o momento mais difícil da temporada para o Vasco da Gama foi justamente o momento em que o Vasco encontrou o seu melhor. É verdade. Nos últimos 9 pontos disputados contra essas equipes que eu disse aqui, além do grande confronto pela Copa do Brasil, o Vasco fez 7. 7 pontos em 9 contra Cruzeiro, Bahia e Flamengo. E agora vai ter o Palmeiras na quarta-feira, que vai ser muito difícil. Muito mais difícil até do que foram os últimos jogos, porque o Palmeiras está pressionado por ter perdido contra o Bahia e porque o Vasco vai sem o Barros. O Barros, para mim, é uma peça central dessa equipe. Então o Vasco perde um jogador que talvez seja tão importante quanto o Felipe Coutinho é para esse time hoje. O Barros, ele é o centro, ele é o cara do equilíbrio desse time. E o Vasco vai enfrentar o Palmeiras, mas pelo menos o que fica de positivo é que mesmo se perder, eu espero que não perca, você já conseguiu construir uma gordura numa sequência dificílima. Então o Vasco agora, como eu falei aqui na semana passada, esquece zona do rebaixamento, não tem que mais pensar nisso. Agora, com 8 pontos na frente, aí que não tem que pensar mesmo, tem que olhar para cima. O torcedor vascaíno, ele tem que parar também de ter o receio, que é totalmente normal, mas parar de ter o receio de, toda hora... Esquece isso, olhar para cima, olhar como time grande, porque o Vasco é time grande. O Vasco é time grande e tá jogando futebol. O Vasco é o 5º colocado do retorno do Campeonato Brasileiro, sem contar o jogo do Bahia. O Vasco tem o 4º melhor ataque do Campeonato Brasileiro. Passou o Palmeiras, que tá lá na segunda colocação. Então, cara, são muitos elementos, como o Felipe Coutinho craque, como o Paulo Henrique jogando bola demais, Alô Ancelotti, como o Robert Renan e Carlos Cuesta, o Barros, são elementos positivos para o torcedor do vascaíno olhar e ter uma perspectiva do seguinte: melhorou e que isso continue. Ó, Beber água, vale não, o beber elogio. água. Ah, foi mal. Vale o elogio. Família vascaína, tudo bem com vocês, amigas e amigos? Que baile foi esse do Vasco pra cima da equipe do Cruzeiro? O Vasco vem crescendo cada vez mais. O técnico Fernando Diniz tá sabendo extrair o melhor de cada jogador. Um deles é o Felipe Coutinho, que vem jogando muita bola, vem crescendo, um cara que tá dando um dinamismo muito grande no setor do meio de campo contra a equipe do Cruzeiro, né? O Felipe Coutinho tava desfilando só aqui, ó, toca ali, toca aqui. Então assim, o Vasco tá na crescente muito boa. E o que falar do lateral direito PH? O que esse cara joga, o que esse cara corre é coisa de maluco. Esse cara marca, cara. Ele recompõe muito bem, tem uma velocidade assim absurda, sabe? Ataca, dribla, sabe? Tem entendimento do jogo. Então assim, pra mim é um baita de um lateral direito PH, que vem crescendo muito nas mãos do técnico Fernando Diniz. E esse cara que vocês estão vendo aí pode ajudar o Vasco no ataque da próxima temporada. Isso porque, como eu já tinha avisado a vocês, o Vasco tem um desejo muito grande de poder contar com o Richarlison, que já disse que é vascaíno, é um jogador que não vive um bom momento na Europa, e há sim uma possibilidade dele vir retornar ao Brasil e possivelmente jogar no Gigante da Colina. O Pedrinho tá tentando achar um comprador assim muito bom para o Vasco, e se ele conseguir até o final da temporada, a probabilidade desse novo dono do Vasco contratar o Richarlison, ou até mesmo a diretoria comandada pelo Pedrinho, aumenta muito, essa que é a verdade. Então assim, para mim é um baita de um jogador. Eu queria saber de vocês, amigas e amigos, o que vocês acham do Richarlison com a camisa do Gigante da Colina. Eu tô indo nessa, o sentimento não pode parar. Fiquem com Deus!